Já sentiu aquele arrepio na nuca antes mesmo de saber o porquê? Ou aquela onda de raiva que sobe do estômago e parece tomar conta de tudo, sem pedir licença? A gente costuma achar que isso é uma falha no sistema, né? Que deveríamos pensar antes de sentir. Mas e se for exatamente o contrário? E se essa for a nossa configuração de fábrica? Pois é, a gente recebeu um material de análise bem provocador que vira essa ideia de cabeça para baixo. A tese central é a seguinte: o corpo sente muito, mas muito antes da nossa mente consciente sequer saber o que está acontecendo. E entender essa ordem pode ser a chave para muita coisa. Então, nossa missão hoje é mergulhar fundo nessa ordem real de como um sentimento nasce passo a passo, desde a primeira faísca no corpo. Depois, a gente vai investigar como uma abordagem específica que o material apresenta, chamada método Axis, junto com um preparado chamado Gotas de Luz, propõe trabalhar a favor dessa correnteza natural, e não contra ela. Vamos tentar entender a lógica por trás disso. Ok, vamos lá. A primeira grande ideia do material é que a jornada de uma emoção não começa com um pensamento. Ela começa no corpo. É uma reação física quase instantânea. E o processo todo é dividido em 6 etapas que acontecem num piscar de olhos. Exato. E o mais impressionante é a velocidade das duas primeiras. O primeiro estágio é o que a fonte chama de sensação corporal. Isso acontece, olha, numa fração de segundo, entre 0 e 0,2 segundos. Imagina, você ouve um barulho alto e inesperado. Essa informação sonora não vai para o seu cérebro racional primeiro para ser analisada. Ela pega um atalho direto para a amígdala, que é tipo o centro de alarme do cérebro. Nesse momento não existe pensamento, é zero análise, é só uma percepção corporal crua. Um aperto no peito, um frio na barriga. Peraí, então antes de eu pensar que barulho foi esse, meu corpo já reagiu. É isso? Isso mesmo, é uma resposta de sobrevivência. E isso já engata direto no segundo estágio, a emoção primária, que acontece entre 0,2 e 0,5 segundos depois do estímulo. A amígdala não quer saber se o barulho foi um livro caindo ou algo perigoso. Na dúvida, ela dispara. Na dúvida, ela soa o alarme. Dispara uma emoção pura, primitiva. Medo, raiva, nojo. O material usa o termo sequestro amigdaliano, que é bem famoso. A prioridade do nosso sistema mais antigo é a sobrevivência, não a precisão. Então ele reage primeiro e só depois vai ver o que aconteceu. Quer dizer que em menos de meio segundo eu já estou sentindo medo ou raiva sem ter um único pensamento consciente sobre o assunto. É pura biologia em ação. Aquele arrepio que eu falei no início seria exatamente isso. O estágio 1 e 2 acontecendo. Exatamente. E é só aí, depois que o corpo já está em pleno estado de alerta, que a mente racional entra em cena. O terceiro estágio é o pensamento interpretativo, que ocorre entre meio segundo e 1 segundo. Só agora o neocórtex, a parte mais evoluída do cérebro, acorda e pergunta: opa, o que está acontecendo aqui? E a função dele nesse momento não é criar o sentimento, mas sim criar uma história para explicar o que o corpo já está sentindo. Ah, então o pensamento vem para justificar a sensação? Isso. Se o corpo está tenso, o coração acelerado por causa do alarme da amígdala, o neocórtex vai buscar uma narrativa para aquilo. E aí surgem pensamentos como: acho que algo ruim vai acontecer. Ou, numa situação social, aquela pessoa não gosta de mim, por isso meu corpo está assim. O pensamento não é a causa, é uma tentativa de dar sentido a uma reação que já está em curso. E imagino que essa história que a gente conta para si mesma não para por aí, né? De jeito nenhum. E aí a gente entra no quarto estágio, que é a retroalimentação. É um ciclo vicioso. O pensamento que você criou para justificar o medo. Por exemplo, não sou capaz de fazer essa apresentação. Ele acaba jogando mais lenha na fogueira da emoção inicial. Esse pensamento reforça o medo, que por sua vez gera mais sensações corporais de tensão, que por sua vez validam mais pensamentos negativos. Emoção e pensamento ficam se alimentando num looping. Entendi. Um amplifica o outro. Mas e o corpo? Como ele reage a essa briga interna entre a emoção e o pensamento que veio depois? Ali que o estrago se aprofunda. Esse ciclo nos leva direto ao quinto estágio, o estado fisiológico. O looping emoção-pensamento é interpretado pelo cérebro como uma ameaça real e contínua. Isso ativa o eixo de estresse do corpo, liberando hormônios como adrenalina e cortisol.
O coração dispara de vez, a respiração fica curta, os músculos dos ombros e do pescoço se contraem. O corpo inteiro entra oficialmente no modo lutar ou fugir, se preparando para uma batalha que muitas vezes só existe na nossa cabeça. E tudo isso acaba levando à forma como a gente age no mundo. Exato. É o sexto e último estágio, o comportamento. Depois de todo esse dominó interno ter caído, a gente age. E o nosso comportamento é um reflexo direto desse estado fisiológico e emocional. Se o estado dominante é de medo, a gente evita a apresentação, não fala na reunião. Se é de raiva, a gente responde de forma agressiva. Nossas ações são só a ponta do iceberg de um processo que começou com uma sensação corporal de 0,2 segundos. Certo. Essa sequência faz muito sentido. Mas então, se a ordem é essa, por que a maioria das abordagens que a gente conhece foca tanto em mudar o pensamento? Por que o pensar positivo tantas vezes parece uma luta inútil? O que o material aponta como fascinante é justamente esse ponto cego. A maioria das abordagens tenta intervir lá na frente, no estágio 3, o pensamento, tentando convencer a pessoa a pensar diferente. Ou no estágio 6, o comportamento, tentando mudar um hábito. Mas segundo essa análise, a raiz, a ignição de tudo, está nos estágios 1, 2 e 5. A sensação corporal, a emoção primária e a fisiologia do estresse. É como tentar podar os galhos esperando que a raiz mude. Exatamente. É como tentar podar os galhos de uma erva daninha esperando que a raiz morra. Enquanto a raiz continuar mandando os mesmos sinais de alerta, os galhos, ou seja, os pensamentos e comportamentos negativos, vão continuar crescendo. Ok, essa analogia da raiz e dos galhos é muito boa. E é aqui que a conversa fica realmente interessante, porque o material não para no diagnóstico. Ele propõe uma forma de atuar exatamente nessa raiz. Apresenta esse tal de método Axis, né, que tem uma ordem de transformação bem definida, né? Começa pela visão de mundo, que afeta a mentalidade, que molda o comportamento, que define a atitude e, por fim, gera o resultado. Exato. E o veículo que eles propõem para catalisar essa mudança a partir da raiz é um preparado chamado Gotas de Luz, descrito como uma medicina da floresta. A proposta, segundo a fonte, é que ele atue em 2 níveis principais para acessar essa raiz do problema. Certo, vamos detalhar isso. Quais são esses 2 níveis? O primeiro é uma ação neurobiológica. A explicação dada é que o preparado atua no sistema nervoso, ajudando a modular neurotransmissores importantes como a serotonina e a dopamina. Isso, em tese, criaria um ambiente cerebral mais favorável à neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de formar novas conexões e caminhos. A ideia é que isso ajude a quebrar fisicamente aqueles circuitos viciosos de pensamento e emoção que a gente descreveu. Ok, a parte neurobiológica, de modular neurotransmissores, neuroplasticidade, a gente consegue visualizar, é bioquímica. Mas qual é o segundo nível? O segundo nível é o que a fonte chama de ação vibracional. E aqui a proposta vai além da química cerebral. Vibracional é uma palavra que pode soar um pouco abstrata para muita gente. Como o material que a gente analisou define isso em termos práticos? É uma boa pergunta. Eles não descrevem em termos de uma máquina que mede vibrações, nada disso. A explicação se baseia num princípio de ressonância. A ideia é que o preparado ajudaria a alinhar a comunicação entre a mente e o coração. Esse alinhamento criaria uma espécie de espaço seguro interno, sabe? Permitindo que conteúdos emocionais reprimidos, aquelas emoções mais densas que ficam presas no corpo, possam emergir para serem sentidas e integradas, em vez de continuarem disparando o alarme da amígdala sem a gente saber por quê. Não é sobre lutar contra a emoção, mas dar espaço para ela se mover. E essa ideia de alinhar mente e coração me leva a um dos pontos mais surpreendentes do material. A afirmação de que frequência energética não é um conceito místico, mas sim fisiologia pura. E que o grande maestro desse processo todo não é o cérebro, como a gente costuma pensar, mas sim o coração. Esse é um ponto central da tese apresentada. O material ressalta que o coração é o primeiro órgão funcional a se desenvolver no embrião, por volta de 21 dias, muito antes do cérebro se formar. E ele gera um campo eletromagnético imensamente mais potente que o do cérebro.
Os dados que a fonte apresenta são de que esse campo é 100 vezes mais forte eletricamente e, pasme, 5.000 vezes mais forte magneticamente. 5.000 vezes é um número muito expressivo. Muito. E o mais crucial, esse campo não fica contido no peito, ele se expande ao nosso redor e influencia todo o sistema nervoso, incluindo o cérebro. Uau! Mas na prática, o que isso significa? Como o campo do meu coração pode organizar ou desorganizar o meu cérebro? O material explica esse mecanismo? Explica. A chave está no padrão dos batimentos cardíacos, o que eles chamam de coerência cardíaca. Emoções como medo, raiva, culpa geram um padrão de batimentos cardíacos caótico e irregular. Esse campo eletromagnético caótico vindo do coração envia sinais de desordem para o cérebro, prejudicando nossa capacidade de pensar com clareza. É como tentar sintonizar uma rádio com muita estática. Por outro lado, emoções como gratidão, compaixão, coragem geram um campo cardíaco coerente, com um padrão de ondas suave e ordenado. Ah, entendi. E essa coerência do coração envia sinais de ordem para o cérebro, o que, segundo o texto, otimiza o fluxo sanguíneo cerebral e facilita sinapses mais eficientes. Então a qualidade do nosso sentimento muda o padrão elétrico do coração? E esse padrão elétrico influencia diretamente a performance do cérebro? Exatamente. A sequência que o documento propõe é essa. Frequência cardíaca coerente leva a uma circulação sanguínea organizada, que leva a sinapses reorganizadas, que, por fim, resultam num pensamento elevado. A conclusão deles é radical. É fisiologicamente impossível ter pensamentos elevados, de forma sustentável, sem antes mudar a frequência do coração. O pensamento claro e positivo seria uma consequência da coerência cardíaca, não a causa. E nesse modelo, as gotas de luz entrariam como um facilitador para restaurar essa coerência cardíaca, permitindo que o sistema se reorganize de baixo para cima, do coração para o cérebro, é isso? A proposta é exatamente essa. Atuar na base, na organização do campo do coração, para criar as condições fisiológicas para que um novo tipo de percepção e pensamento possa emergir de forma mais natural, sem aquela luta constante contra os pensamentos negativos. Certo. A teoria por trás do coração, da neuroplasticidade, é fascinante. Mas vamos trazer isso para a prática. Como uma pessoa que está presa num ciclo de ansiedade, por exemplo, começaria a usar essa abordagem? Qual é o primeiro passo real nesse processo que o material chama de reprogramar, sentir, integrar e manifestar? Ótimo, vamos conectar tudo. O processo começa com reprogramar. Aqui, as gotas de luz com aquela ação neurobiológica que falamos, preparariam o terreno, tornando o cérebro mais maleável pela neuroplasticidade. Isso permitiria à pessoa começar a reconfigurar sua visão de mundo, e o primeiro pilar do método Axis. Mas a diferença crucial, segundo o material, é que essa reprogramação não acontece só no nível intelectual. Ela parte de um novo estado que é sentido no corpo, possibilitado pela maior coerência cardíaca. Então não é só pensar diferente, é sentir diferente primeiro? Exato. Você não apenas pensa que o mundo pode ser seguro, você sente um vislumbre dessa segurança no corpo. Ok, o terreno é preparado e depois vem o sentir, que imagino que seja a parte mais intensa. Sem dúvida. A fase de sentir é onde a tal ação vibracional entraria em jogo. A proposta é que, com o sistema nervoso um pouco mais regulado, as emoções que estavam trancadas, estagnadas no corpo, começam a vir à tona para serem processadas. É descrito como um processo de limpeza, de esvaziar o porão. A ideia não é criar um caos emocional, mas sim permitir que o que já estava lá, suprimido e causando problemas por baixo dos panos, possa finalmente ser visto, sentido e liberado. E uma vez que essa limpeza acontece, o que vem a seguir? Como a gente não volta a encher o porão de novo? Aí entra a fase de integrar. Com a modulação dos neurotransmissores e a coerência do campo cardíaco se tornando mais estáveis, o coração e o cérebro começam a trabalhar em sincronia. A sensação corporal, a emoção e a consciência que antes estavam em guerra começam a se alinhar. O que estava fragmentado, eu sinto isso, mas penso aquilo, se torna um todo mais coerente.
A integração é esse processo de se tornar uno internamente. E a consequência final de tudo isso seria a mudança no mundo externo, a fase de manifestar. Exato. A teoria apresentada é que, com o sistema nervoso reequilibrado, os gatilhos emocionais antigos perdendo força e o campo cardíaco operando em coerência, o comportamento e a atitude mudam quase sem esforço. É uma consequência natural. A pessoa não precisa mais tentar ser paciente, ela está mais paciente porque sua fisiologia não está mais em modo de alarme constante. Ela passa a agir a partir de um eixo interno de estabilidade. E segundo a fonte, essa nova frequência interna, essa nova assinatura eletromagnética, acaba por influenciar a realidade externa que tende a responder a essa coerência. A mudança se manifesta no mundo. Então, para resumir o que a gente desvendou hoje, a grande virada de chave é essa perspectiva de que sentimos antes de pensar e que a verdadeira mudança talvez não esteja em lutar uma batalha sem fim contra nossos pensamentos, mas em ir mais fundo, atuando na raiz da nossa fisiologia e na coerência do nosso coração. E vimos como a proposta do método Axis e das gotas de luz se baseia inteiramente em honrar essa ordem natural. A ideia é trabalhar de dentro para fora, do corpo para a mente, do coração para o cérebro. É uma abordagem que, no mínimo, nos força a questionar onde colocamos nosso esforço quando queremos mudar. Com certeza. E isso tudo levanta uma questão final para a gente ficar pensando. Se o nosso estado interno é tão influenciado pela coerência do coração, e se o material está correto ao afirmar que esse campo eletromagnético se expande para além do nosso corpo, qual é o impacto real da qualidade da nossa frequência pessoal, nos ambientes onde vivemos e nas pessoas com quem interagimos? O que realmente significa mudar a energia de um lugar, se não começar pela própria fisiologia e pela coerência do próprio coração?